Rui Moreira fechou o ciclo de palestras organizado pelo Mestrado Integrado em Arquitetura da Universidade Lusófona do Porto. Vivemos numa cidade pouco coesa, de economia débil e uma cultura que estava fechada. Começou por dizer o presidente do município para explicar a escolha dos 3 pilares do atual mandato. Nós, de alguma maneira, temos que começar a aprender a viver e a defender questões de soberania em termos daquilo que são os nossos círculos concêntricos à volta das cidades, que se formam, como o Porto, no caso do Porto formam-se em semicírculos, porque por acaso temos o mar. Isto é muito importante para percebermos para onde nós vamos caminhar nesta sociedade do século XXI, que, a meu ver, é fascinante. E isto implica, naturalmente, também que nós, com esta visão ansiática, procuremos fazer o trabalho de construir relações, se quiserem. Eu não gosto muito de geometria variável, porque também hoje é muito utilizado e muito mal utilizado. Eu acho que nós temos que pensar nas relações assimétricas entre as cidades. Estas relações assimétricas o permitem fazer com que cidades que possam, duas cidades, que podem não ser próximas até uma da outra, possam ser em determinadas áreas concorrentes entre si, mas noutras partes e noutras matérias possam ter alianças estratégicas. E, portanto, esta visão que é uma visão importante para nós compreendermos um pouco como é que temos que construir as cidades, sabendo que, por um lado, estamos em forte concorrência, mas ao mesmo tempo que o facto de termos esta concorrência não implica que não possamos fazer alianças. E estas alianças podem ser feitas para além das fronteiras. Não tem necessariamente que ser, exatamente porque essas fronteiras se esboroaram, podem ser feitas para além das fronteiras. Dito isto, nesta nova soberania que nós acreditamos que pode ser concretizada nestes nossos cosmos mais pequenos, aquilo que vai ser determinante, e acredito que vai ser determinante, já não é tanto e aqui nós temos um problema em português, falta-nos a palavra, ou seja, nós temos uma palavra que em inglês são 2 palavras. Eu acho que nós caminharemos, portanto, para uma governância das cidades em que teremos less politics e more policies. E aqui também é absolutamente crucial compreendermos qual é esta diferença. Teremos menos política e teremos mais políticas, se assim quiser. Olhando para aquilo que é a coesão social como base fundamental da nossa intervenção na cidade nos próximos anos, nestes anos que estão a ocorrer e também nos próximos anos, nós consideramos que havia algumas coisas que tinham que ser feitas. É evidente que a política de habitação social seguida nos últimos anos teve méritos. Foram feitos investimentos muito significativos na habitação social nos últimos anos. Não há dúvida disso e foi feita de uma forma sustentável. Portanto, eu diria que nós herdamos um parque habitacional municipal que, comparado com outras cidades e em função dos recursos disponíveis na cidade, pareceu, acima de tudo, bem gerido. Mas pareceu-nos a nós também que havia aqui que inverter alguma da lógica que estava a ser seguida. E, nesse aspecto, quando nós começamos a pensar na questão da coesão social, fomos olhar para o que tinha sido, o que foi a política de desenvolvimento desde os anos 60, final dos anos 50, princípio dos anos 60, e desde aí ela tem sido, de facto, concretizada. Aquilo que levou, como sabem, foi uma criação de um conjunto de núcleos habitacionais, alguns temporários, é bom termos a noção. Para terem uma ideia, o município do Porto tem cerca de 13.000 habitações, onde vive 10% da população do Porto, para termos uma ideia da dimensão disto. E dessa habitação social, nós poderíamos dizer facilmente, e o Sr. Professor acompanhar-me nesse pensamento, que 60%, se nós pudéssemos fazê-las agora, não as fazíamos assim de certeza absoluta, 60% a 70%. E desses 60% a 70%, mais de metade, qualquer que seja a forma de as reabilitarmos, elas nunca vão ficar confortáveis. Nunca. Não há positivamente hipótese. Porque, em alguns casos, o custo de uma reabilitação, de uma real reabilitação, seria maior do que a de construção de nova habitação. E, portanto, isto é uma tarefa absolutamente dantesca. O que é que nós... Agora, não vale a pena nós agarrarmos a dizer assim, estamos desesperados, agora temos esta situação, não temos como a resolver. Então temos que ser mais ágeis e temos que pensar de uma forma diferente.
E a forma diferente que nós pensamos foi revisitarmos algumas das realidades esquecidas do Porto. E uma delas, e está ali o professor Matos Rodrigues que nos acompanhou nisso, foi pensar nas ilhas, que é um território ignoto do Porto, um território perdido, muito dele destruído, grande parte dele privado, mas que tem, a nosso ver, um enorme potencial. Fizemos um trabalho de levantamento exaustivo do estado de vetustez das ilhas, mas aquilo é de facto um território onde nós pensamos que podemos no futuro desenvolver habitação, principalmente por uma outra razão, porque cada vez mais há famílias pequenas, famílias monoparentais e, portanto, muita daquela habitação pode ter consequência para isso. A Câmara Municipal do Porto, nos últimos anos, teve uma política de alienação de casas, nomeadamente no centro histórico. Muitas casas foram vendidas em asta pública. E nós, neste momento, paramos e estamos a fazer aquilo que se fez há muitos anos atrás, que se fez nomeadamente no Barredo. E, portanto, o que estamos a fazer é, neste momento, aproveitar aquilo que é o edificado histórico da cidade que pertence à Câmara, no sentido de reabilitar e utilizar essa habitação também como habitação social. Estamos a fazer inúmeras obras, nomeadamente na Ribeira, no Barredo, também em Mousinho, na Sé está a fazer alguma intervenção e nós consideramos que isso é absolutamente fundamental. Porquê? A fixação das populações autóctones. Nós estamos a fazer aqui um trabalho de bordado da cidade. É quase como bordar uma toalha, com todo o cuidado para, enfim, para não estragarmos a toalha, porque às vezes ao bordar rasga-se, como sabe, a toalha. Bom, depois, esta nossa decisão implica ao mesmo tempo que a cidade não perca ou retome algumas das suas atividades tradicionais. Uma das grandes escolhas que tivemos que fazer foi relativamente ao mercado do bolhão. O mercado do bolhão é uma tragédia. É uma tragédia. E é uma tragédia porquê? Porque há 40 anos que se reconhece a necessidade imperiosa de reconstruir o mercado do bolhão. E, portanto, o que foi difícil no projeto, que nós agora apresentamos e estamos a avançar, está a avançar rapidamente, portanto, já estamos na parte final do projeto e, portanto, vamos lançar concurso muito rapidamente, foi pensar o que é que precisávamos. Também aí tivemos que fazer escolhas muito difíceis. As escolhas difíceis é, por exemplo, logicamente que uma das escolhas que tínhamos que fazer era, deve-se fazer estacionamento ou não deve fazer estacionamento? Aparentemente havia logo quem dissesse tem que se fazer estacionamento. E nós tivemos que tomar a opção de não fazer estacionamento. E ao não fazer estacionamento foi valorizando aquilo que nós consideramos que é mais importante ali, que é a ligação ao metro e a ligação a uma abertura do metro. O metro, como sabem, está ao lado e, portanto, parecia-nos a nós muito mais importante ligar as duas galerias, ligar a galeria do metro ao mercado, do que propriamente estar a criar o estacionamento. Depois havia uma outra opção crítica, que é, hoje em dia, aquele mercado é fácil. Quando nós chegamos lá, o mercado não é muito intrusivo em termos de cargas e descargas. Não é intrusivo porque não há mercado. Porque não se vende lá nada. E como não se vende lá nada, é possível imaginar que os caminhões, as caminhonetes, continuam a parar lá, ali nas redondezas e que as pessoas saem com a carne às costas. Mas se nós vamos construir um novo mercado, que queremos imaginar como era o mercado que eu conheci há 50 anos, temos que imaginar aquele mercado com atividades lá dentro. E essas atividades, se essas atividades começassem a funcionar, naturalmente, que toda aquela zona da cidade ficaria parada, porque não seria possível resolver o problema logístico. O problema logístico das descargas, mas também das cargas. Porque se o mercado tiver sucesso, o mercado vai também abastecer um conjunto de restaurantes e de outras atividades nas proximidades, porque é assim que os mercados funcionam. E, portanto, o que nós quisemos fazer foi estudar o assunto. Fizemos um levantamento exaustivo. Uma das coisas que nunca tinha sido feito, e nós sabemos que nunca tinha sido feito porque fomos falar com as pessoas. Nós entrevistamos todas as pessoas que lá trabalham. Não são apenas as pessoas que têm as bancas, são também os que lá trabalham. E fizemos o levantamento de onde é que a pessoa mora, há quantos anos tem a banca, quantos funcionários tem ou se é funcionário, como é que vai para o trabalho, a que horas chega e a que horas sai, onde é que compra, qual é a origem dos produtos. Tudo isto era um levantamento que tinha que ser feito para agora podermos de facto lançar no mercado. Portanto, mais uma vez, isto foi feito com base em policies.
Eu não consigo imaginar o Palácio de Cristal, e quem conhece bem, imagino aquilo sem aquele lago. Eu não consigo imaginar, tenho muita dificuldade. O que é que nós fizemos? Nós optamos ali por voltar ao princípio da reabilitação pura e dura. Também aqui tivemos que fazer uma opção. Também aqui tivemos que pegar num projeto e, de facto, quando temos projetos, e entre projetos e todas as especialidades, 1.050.000 euros de projetos, e dizemos assim, não, nós não vamos fazer isto. Compreendem que é uma decisão muito dura para tomar. Mas, de facto, quando nós olhamos para o que ia lá ser feito, com todo o respeito, até porque o autor era o mesmo, mas com todo o respeito, sabem que isto já aconteceu, há arquitetos que fazem, há quem pense que o arquiteto que criou a obra é o único que a pode destruir. Eu acho que não. Eu acho que uma obra de um arquiteto pode ser tão boa que nem ele a pode alterar ou destruir. Portanto, nós queremos manter aquilo como está. Com certeza, com all modern conveniences, como dizem os ingleses. Mas também aqui é absolutamente uma decisão política. Só que, enquanto nós no mercado do bolhão entendemos isto é um equipamento que a cidade deve saber gerir e tem que saber gerir enquanto mercado municipal, entendemos que no pavilhão Rosa Mota, como hoje é chamado, que os privados podem ser chamados a fazer aquilo melhor do que nós fazemos. Porquê? Porque nós não saberemos depois gerir aquilo e nós precisamos que alguém possa gerir um centro de congressos. Não estão a imaginar uma Câmara gerir um centro de congressos. E porquê é que vão concessionar o Rosa Mota? Porque há coisas que nós sabemos e temos que fazer, porque nós, se concessionássemos o mercado do bolhão, não podíamos impor a um concessionário, podíamos impor por contrato, mas não podíamos impor na prática, que mantivesse lá o comércio tradicional que nós lá queremos. Enquanto aquilo que nós pretendemos que seja feito no pavilhão Rosa Mota será seguramente muito mais bem feito por um privado, que organiza congressos, que organiza provas desportivas ou outra coisa qualquer. Como compreendem, o município não tem nem deve ter valências para fazer isto. O que é que nós olhamos em termos da cidade e em termos do equilíbrio da cidade? E nós falamos muito na zona oriental, porque entendemos que a zona oriental tem enormes problemas, mas ao mesmo tempo é um campo de oportunidades. Desde logo pela quadrícula. A zona oriental tem uma quadrícula muito interessante para construir cidade. Muito interessante. E, portanto, o que nós entendemos foi dar o sinal, e o sinal é o MARU, que, como sabem, é um plano que vão ser mais do que o MARU, nós vamos lançar a segunda ARU agora, para Campanhã, que vai definir um plano estratégico para aquela área, criando também condições de atratividade para os investidores.